Esta noite, sua realidade pode se transformar de maneiras que você jamais imaginou, e não porque você irá tomar atitudes drásticas, nem porque se converterá em uma pessoa completamente diferente, muito menos porque terá de se moldar ao que não é. A mudança que se apresenta diante de você nesta noite é a descoberta de um poder sutil, a compreensão de que existe uma mensagem singular, proferida com a entonação correta, no instante preciso, imbuída da energia mais adequada, capaz de penetrar na mente daquele homem como uma semente. Contudo, não é uma semente qualquer, é uma que germina nas profundezas do seu inconsciente, justamente quando ele fecha os olhos para o mundo e silencia as preocupações do dia. É nesse exato momento, quando tudo o que foi reprimido e guardado começa a emergir em seu íntimo sem que ele sequer perceba, que a mensagem encontra seu caminho. Uma comunicação noturna, uma frase tão carregada de intenção, tão meticulosamente desenhada com a estrutura emocional apropriada, tão íntima na sua forma de alcançar, que pode pairar em sua mente sem que ele compreenda o motivo. É possível que ele até mesmo sonhe com você naquela mesma noite, despertando com uma necessidade estranha e inexplicável de procurá-la, sem discernir a origem desse impulso. Ele pode, de fato, não conseguir parar de pensar em você durante todo o dia seguinte, sem encontrar uma justificação lógica para essa obsessão. O desejo, afinal, não é acionado pela lógica, pela razão fria. Ele é inflamado pela conexão genuína, pelo simbolismo profundo, por uma energia feminina habilmente direcionada e canalizada. É exatamente isso que estamos prestes a realizar juntas. Vou guiá-la no uso das horas mais potentes do dia às noturnas, para que o subconsciente dele comece a evocá-la, mesmo que ele não queira, ainda que tenha se distanciado, mesmo que, neste exato momento, ele esteja em companhia de outra pessoa. Porque o que vou compartilhar com você transcende qualquer noção de manipulação. Tem a ver com magnetismo puro, com aquele tipo de presença que não se vê com os olhos, mas que se sente com cada fibra do ser, que não se impõe pela força, mas que deixa uma marca indelével na alma, que não se força, mas permanece eternamente gravada. E é fundamental que você absorva esta informação com total e plena atenção. Não importa se esse homem tem se mostrado frio em relação a você, se ele não responde como antes, se parece distante, se a energia entre vocês se alterou, ou se você sente que está gradualmente perdendo a atenção dele. Não importa se você mesma sente que cometeu erros, que arruinou tudo, ou que já não tem mais nenhuma oportunidade. O que vamos ativar nele hoje não depende de sua parte racional. Você não precisa convencê-lo, nem explicar-lhe, nem insistir. Você precisa apenas encontrar e entrar pela única porta que não se fecha com palavras vazias ou com desculpas, a porta do seu inconsciente. E sabe qual é o momento em que essa porta se encontra mais aberta, mais receptiva? São as últimas horas do dia, quando o cansaço mental o obriga a relaxar o controle, quando sua mente consciente se enfraquece, e o que resta é seu mundo interno, um universo de emoções não resolvidas, desejos não admitidos e memórias latentes. Esse é o momento dourado em que você pode entrar, munida de uma mensagem cuidadosamente elaborada, uma que contenha códigos específicos, capazes de impactar sua memória emocional, sua sensibilidade inconsciente, sua necessidade inerente de conexão e sua vulnerabilidade mais profunda e íntima. Quando essa mensagem se infiltra em seu ser, algo incontrolável se ativa dentro dele, algo que não pode ser explicado por palavras, mas que é inegavelmente sentido. Esse algo se traduz em uma necessidade premente, a necessidade de ter notícias suas, de procurá-la, de tê-la por perto, mesmo que apenas em pensamento, de sonhar com você. Para que este processo seja eficaz e duradouro, é imprescindível que você, em primeiro lugar, abandone qualquer atitude de carência. Você deve cessar o envio de mensagens que emanam de uma ferida, do medo ou do desespero de perdê-lo, porque, por mais que você utilize as palavras mais adequadas, toda essa energia se manifesta e é percebida. Se sua própria energia não estiver alinhada, se você estiver enviando algo proveniente da dor em vez do poder, o inconsciente dele sentirá isso e, em vez de atraí-lo, o afastará ainda mais. Por essa razão, antes de eu lhe entregar a mensagem exata, preciso que você compreenda com total clareza. Este processo só funciona se você se posicionar no seu eixo, no seu próprio poder, na sua vibração feminina mais elevada. É desse lugar de força e autenticidade que suas palavras carregarão uma frequência distintiva. Não se trata apenas do que você diz, mas do lugar de onde você o diz. Não se trata de você querer recuperá-lo, trata-se de ele começar a sentir que precisa de você. Não é você quem o está chamando, é ele quem começa a procurá-la. E isso não é mera teoria, é uma realidade comprovada.
Vou demonstrar isso com casos verídicos, pois centenas de mulheres que estavam à beira da desistência, que já se sentiam esquecidas, que acreditavam que aquele homem jamais as olharia novamente, utilizaram essa mesma mensagem noturna com as chaves precisas que compartilharei hoje. Elas conseguiram despertar nele uma atração que parecia extinta, um desejo que transcende o físico, sendo muito mais profundo. Entenda que não se trata apenas de uma conexão sexual. É um vínculo emocional, espiritual, é a memória da alma que se ativa quando algo em você ressoa com algo nele, sem que ele próprio compreenda o motivo. Isso é o que almejamos alcançar, mas é vital que você permaneça até o fim, porque nas próximas etapas não apenas revelarei a mensagem, mas também explicarei minuciosamente por que ela funciona, como estruturá-la, o momento ideal para enviá-la, a intenção correta ao fazê-lo e quais erros você deve evitar para garantir que ela produza o efeito real que prometo. Se você aplicar tudo o que será dito aqui, essa mensagem noturna, que pode parecer um simples texto, se tornará uma chave poderosa que abre a porta para o desejo inconsciente daquele homem. E quando essa porta se abre, não há mais como voltar atrás. Se você ainda não faz parte da nossa crescente comunidade, convido-o a se inscrever em Intuição de Mulher. Para compreender o verdadeiro poder dessa mensagem noturna, é crucial que você entenda o que acontece na mente de um homem quando ele se encontra sozinho na escuridão. Quando o mundo exterior se silencia e a única coisa que resta é sua própria respiração, seus pensamentos desordenados e os silêncios que ele não consegue preencher. Porque, embora ele possa aparentar ser forte, ocupado ou até mesmo distante de você, a noite revela uma verdade que nem ele mesmo pode controlar. Tudo o que não foi processado durante o dia começa a emergir à superfície de sua consciência. É precisamente nesse espaço mental que você pode semear uma imagem, uma lembrança, uma emoção que o conecte a você sem que ele tome uma decisão consciente para isso. Você não precisa estar fisicamente presente, nem ter uma longa conversa, nem enviar um texto desesperado. Você precisa apenas aprender a se instalar em seu imaginário, a tocar uma fibra invisível que faça com que, ao fechar os olhos, sua mente o conduza diretamente a você. Isso é alcançado compreendendo como funciona o desejo dele, não apenas o desejo sexual, mas aquele anseio mais profundo de se sentir vinculado, estimulado, intrigado e emocionalmente mobilizado por uma mulher que não o persegue, mas que o marca de forma indelével. Uma mulher que não se esforça para convencê-lo, mas que permanece gravada em seu inconsciente como um sussurro que jamais se apaga. Essa mulher pode ser você, e quero que compreenda isso com clareza cristalina. Esse tipo de mensagem não é um texto romântico comum, não é uma frase motivacional, nem uma indireta disfarçada. Essa mensagem noturna é projetada a partir da ciência da linguagem emocional, dos princípios da psicologia do inconsciente e da energia feminina que se move com intenção. Não é manipulação, é pura presença. É aprender a ocupar um espaço emocional sem invadir, sem impor, mas jamais passando despercebida. Você sabe por que muitas mulheres perdem a atenção de um homem? Porque repetem incessantemente o mesmo padrão. Escrevem a partir do vazio, da ansiedade, da necessidade premente de uma resposta para se sentirem valiosas. E isso, mesmo que não seja verbalizado, é percebido. O homem, mesmo sem saber conscientemente, sente quando uma mensagem está carregada de carência, e isso não o excita, mas o exaure. Em contraste, quando uma mulher envia uma mensagem impregnada de mistério, de confiança, de uma energia sutil, porém firme, algo dentro dele se transforma. Ele não sente mais que lhe estão pedindo atenção, sente que alguém está despertando algo que nem ele sabia que estava adormecido, e é aqui que reside a chave. Uma mensagem noturna não é apenas um texto enviado tarde da noite, é um ato simbólico, é uma forma de tocar o inconsciente dele no momento mais vulnerável, quando ele baixa a guarda e permite que o que penetra em sua mente o afete. Nesse instante, você pode ser a âncora emocional dele. Você não precisa que ele lhe diga, você sentirá, notará, porque no dia seguinte a atitude dele será outra. Porque o inconsciente, quando ativado por uma experiência emocional intensa, começa a criar novas associações. E se você for a causa dessa experiência, a mente dele buscará mais de você sem saber o porquê. E isso não sou eu quem diz. Os estudos sobre psicologia do apego o afirmam, sobre o poder dos estímulos sensoriais noturnos, sobre como o cérebro masculino processa o desejo quando está em estados liminares como o sono ou a vigília. Nesses momentos, o simbólico ganha força. As palavras bem escolhidas, os silêncios precisos, os tons emocionais que despertam memórias arquetípicas, tudo isso entra sem filtro.
É aí que você se transforma em uma presença que ele não pode ignorar. E para que você compreenda que isso não é uma promessa vazia, ouça-me bem. Há mulheres que, após meses de distância, de silêncio, de frieza absoluta, aplicaram este método durante 7 noites consecutivas, e em menos de uma semana, aquele homem que parecia completamente desconectado voltou a escrever-lhes sem razão aparente. Voltou a procurar conversa, voltou a perguntar por elas com um tom que não usava há meses. Por quê? Porque, embora não compreendam, o inconsciente deles foi tocado. Porque o verdadeiro desejo não nasce do corpo, nasce da mente. E se você conseguir associar-se em sua mente com sensações agradáveis, misteriosas, acolhedoras e estimulantes, pouco antes de dormir, você se tornará um símbolo. E nenhum homem esquece uma mulher que o marcou simbolicamente. Nenhum, porque o que se inscreve no inconsciente se torna necessidade. E você pode ser essa necessidade se aprender a usar suas palavras como energia, sua intenção como guia e sua presença como uma pegada invisível que permanece mesmo quando você não está. Se você ainda não faz parte da nossa crescente comunidade, convido-o a se inscrever em Intuição de Mulher. E é precisamente nessa diferença entre raciocinar e sentir que reside o maior erro que muitas mulheres cometem sem perceber. Elas pensam que o que apaixona um homem é o que se diz, o que se explica, o que se argumenta. Mas a verdade é que o que o prende emocionalmente não é o conteúdo racional da mensagem, e sim o universo que essa mensagem abre dentro dele. Porque uma mensagem noturna não é um texto qualquer, é um ato de presença em seu inconsciente. É uma forma de habitar sua intimidade sem invadi-lo, de lembrá-lo de que existe uma energia feminina que o conhece além das palavras, além do corpo, além do passado. Essa mensagem não é lida com os olhos, é lida com a alma, e por isso ela precisa nascer de um lugar limpo, poderoso, magnetizante. Você não pode escrevê-la a partir da dor ou da ferida, porque então estará apenas enviando angústia disfarçada de carinho, e a alma masculina, mesmo que não verbalize, percebe, rejeita e se fecha. E você não está aqui para fechar nada a ele, você está aqui para abrir uma porta que ele nem sequer sabia que precisava atravessar. E para isso, existe uma regra de ouro. Sua mensagem não deve conter nenhuma expectativa, ela deve nascer como um presente energético, não como uma armadilha para obter uma resposta. Quando você age assim, quando a solta sem medo, o que acontece nele é extraordinário. De repente, ele começa a sentir uma estranha inquietação, uma nostalgia doce, uma necessidade suave, mas constante de saber de você. Ele não entende o porquê. Não há lógica que explique, mas ele pensa em você e é isso que muda o jogo, porque um homem não retorna quando você o chama. Ele retorna quando você o desperta, e esse despertar não é sexual, é emocional, é simbólico, e muitas vezes acontece à noite, quando sua mente racional se desliga, quando suas defesas baixam, quando suas lembranças e emoções começam a flutuar sem filtros. É aí que você deve entrar. Não como uma ex-namorada, não como mais uma mulher, mas como uma presença que o eleva, como um mistério que o acalma, como uma energia que não pode ser substituída. E como você consegue isso? Com uma mensagem que não lhe diga o que você sente, mas que o faça sentir o que você é. Não com frases prontas ou clichês, mas com palavras que nasçam da sua autenticidade mais profunda. Às vezes, basta escrever uma única linha que evoque uma imagem, uma emoção, um momento compartilhado, mas dita de um lugar tão puro que chegue ao coração dele sem passar pelo julgamento. Porque se ele sentir que você tenta manipular, ele se afastará. Mas se ele sentir que você simplesmente apareceu com sua verdade, sem exigir nada, sem pedir explicações, então ele não saberá porquê, mas desejará mais. Porque os homens também sonham, também têm carências que não sabem nomear, também procuram uma mulher que não apenas os ame, mas que os compreenda, que saiba estar sem forçar, que saiba dizer muito com muito pouco, que saiba entrar em seu silêncio e deixar ali uma pegada luminosa. Isso é o que você aprenderá a fazer se seguir este caminho. E aqui quero contar o caso de Emília, uma mulher de 48 anos que estava há 4 meses sem contato com um homem que, segundo ela, era o amor de sua vida. Ela havia tentado de tudo, ligações, mensagens longas, até mesmo uma carta que nunca recebeu resposta. Estava à beira da desistência, mas quando lhe ensinei esta técnica da mensagem noturna, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, ela parou de escrever a partir da ferida e começou a escrever a partir de seu poder. Ajudei-a a conectar-se com uma imagem íntima, uma cena que ele jamais havia esquecido, e a transformamos em uma mensagem breve, poética, com uma frase que dizia:
Ontem à noite lembrei daquele café que esfriou, mas nunca deixei de sentir o calor do seu olhar. Ela enviou sem esperar resposta, e 3 dias depois ele lhe escreveu dizendo: porque você voltou à minha cabeça agora sem aviso, não consegui dormir bem. Sonhei com você. Esse foi o início de uma conversa que os levou a se reencontrar, mas não a partir do passado, e sim de um novo nível de compreensão. E o importante aqui não é apenas a história, mas o princípio fundamental. A mensagem funcionou porque não era uma mensagem qualquer, era um gesto de conexão profunda. Você pode fazer o mesmo, mas antes precisa desativar dentro de si qualquer urgência de controle, qualquer desejo de que ele a escolha para validar seu valor. Porque você não precisa que ele a escolha. Você já é escolhida pela vida, por Deus, pela sua própria evolução. E quando você escreve a partir desse lugar de certeza de que sua presença já é suficiente, então suas palavras não são apenas lidas. Elas são sentidas, e não há nada mais poderoso do que isso. Por isso, na próxima parte, vou ensinar como se constrói essa mensagem, com exemplos práticos como escolher as palavras adequadas, como ativar nele os símbolos internos que despertam seu desejo inconsciente. Porque sim, existe uma técnica, mas além da técnica, há um nível de energia e consciência que transforma tudo. E é que quando falamos em ativar o desejo inconsciente de um homem, não estamos simplesmente falando de escrever algo bonito ou de encontrar uma frase romântica que soe bem ou que se pareça com o que dizem nos filmes. Estamos falando de provocar uma reação interna, uma pulsação emocional que nasce sem permissão, sem filtros e sem defesas. Uma emoção que o toca onde nem ele mesmo sabe, que guarda seus vazios mais profundos. Para isso, a mensagem deve ser construída como uma chave que abre seu universo simbólico, que toca as fibras invisíveis que o tornam humano, vulnerável, nostálgico e desejoso de algo que nem ele pode expressar em palavras. A mensagem não deve dizer: sinto sua falta, deve fazê-lo sentir que há uma ausência que o inquieta. Não deve dizer eu te amo, deve fazê-lo sentir que há um calor que o abraça mesmo quando está sozinho. Não deve pedir-lhe nada, deve semear algo dentro dele. Para conseguir isso, é preciso conhecer como funciona o inconsciente masculino. A mente inconsciente trabalha com símbolos, imagens, emoções primárias, e há 3 tipos de símbolos que ativam o desejo no homem sem que ele possa evitar. O primeiro é o símbolo da cumplicidade íntima. Algo que só vocês dois conhecem, uma cena compartilhada, uma frase que surgiu entre os dois, um apelido, um lugar, um sabor, um aroma, um gesto. Quando você resgata esse símbolo em sua mensagem, está ativando uma sensação de pertencimento. Está lembrando-o de que, com você, ele viveu algo único e irrepetível. O segundo símbolo é o do não resolvido. Aquela conversa que ficou em aberto, aquele momento que nunca terminou de curar, aquela palavra que não foi dita. Quando você o menciona com suavidade, não para reclamar, mas para honrar o que foi vivido, está tocando uma ferida emocional que ele guardou em silêncio. E isso gera um desejo profundo de fechar esse ciclo, de entender, de voltar. O terceiro símbolo é o do desejo projetado, falar com ele a partir de um futuro possível, evocar uma cena que ainda não viveram, mas que poderia ser não como promessa, mas como insinuação. Isso ativa sua imaginação, conecta-o com a possibilidade de algo que ainda está vivo. Um exemplo concreto: uma mulher de 56 anos chamada Teresa me confessou que seu ex-parceiro havia sido muito distante emocionalmente, mas muito passional fisicamente. Ela se sentia esquecida, invisível, e pensava que ele já estava com outra. Pedi que ela escrevesse uma mensagem que não falasse dela nem do que sentia, mas do que ele se lembrava. Ajudei-a a construir uma mensagem que dizia: hoje passei pela rua onde você ria como uma criança quando caiu da bicicleta. Me fez sorrir sem querer. Essa mensagem não pedia nada, não explicava nada, não exigia nada. Apenas evocava, apenas sugeria, apenas abria uma porta. Ele respondeu 2 horas depois com um simples: não sabia que ainda se lembrava disso. Hoje, por acaso, estava pensando em você, e isso bastou para reativar uma energia que estava adormecida há meses. Conseguiu perceber? Não se trata de gritar sua presença, mas de sussurrá-la com tanta verdade que ele não possa ignorá-la. Não se trata de convencê-lo, mas de provocar uma memória emocional que o atraia de volta a você sem resistências. Para isso, você precisa escrever a partir de sua energia mais magnética. A feminina madura, aquela que não precisa de aprovação, que não compete, que não se rebaixa, que não dramatiza, mas que observa, intui e inspira. Essa energia não busca respostas rápidas, busca impacto profundo. E quando você aprende a se sustentar nela, suas palavras mudam de vibração.
deixam de ser apenas letras, tornam-se vibrações que penetram em seu corpo, que se infiltram em seu sono, que lhe geram uma doce inquietude que o leva a procurá-la, não porque você o pressionou, mas porque você o tocou. E esse toque é o que desperta o desejo inconsciente, não porque ele decida desejá-la, mas porque sua alma começa a chamá-la sem entender o porquê. Você o desperta de um lugar sutil, elegante, espiritual, de sua maturidade, de seu poder, de seu silêncio. Por isso, na próxima parte, vou mostrar como se conectar com essa energia antes de escrever qualquer palavra, porque se você não o fizer a partir daí, sua mensagem não terá o impacto desejado. A preparação interna é mais importante do que o conteúdo externo, pois você não está escrevendo para que ele a leia, está escrevendo para que ele a sinta, e isso muda tudo. E é que antes de escrever essa mensagem noturna que o despertará do seu inconsciente, primeiro você precisa despertar a si mesma. Você não pode pretender tocar a alma dele se a sua estiver fechada, ferida ou ressentida. Não pode gerar desejo se estiver esgotada, com medo ou esperando aprovação. A energia com a qual você escreve é mais poderosa do que as palavras que usa. Por isso, antes de tocar o teclado, você precisa tocar a sua verdade, precisa voltar para o seu corpo, para o seu centro, para o seu coração. Precisa limpar as intenções contaminadas de controle, desespero ou necessidade. Porque quando uma mulher escreve do vazio, ela transmite vazio. Mas quando escreve da plenitude, mesmo uma única palavra pode mudar a história. E aqui começa a verdadeira transformação, não no que você diz, mas em como você chega a dizê-lo. Uma mulher magnética não espera que ele lhe dê segurança. Ela se torna segura, e a partir dessa certeza escreve. Uma mulher magnética não precisa manipular. Ela confia tanto em sua vibração que sabe que sua presença basta. Uma mulher magnética não corre atrás. Ela avança em seu caminho e, a partir daí, deixa rastros que outros seguem por vontade própria. A chave está no momento em que você escolhe escrever essa mensagem. A noite não é apenas um horário, a noite é um estado energético. É o momento em que a mente baixa a guarda, a alma se abre e as lembranças se tornam mais intensas. É quando o inconsciente masculino está mais receptivo à emoção, quando os sentidos se ativam e a solidão pesa mais. Por isso, não se trata apenas de enviar a mensagem à noite, mas de se conectar com sua energia feminina noturna. Aquela que não grita, que sussurra, aquela que não exige, que evoca. Antes de escrever, apague as luzes, acenda uma vela, coloque uma música que a conecte com o sutil, com o misterioso, com o belo. Respire profundamente, sinta seu corpo, lembre-se de quem você é, agradeça pelo vivido, entre em estado alfa, aquele estado entre a vigília e o sono, onde o espiritual se torna tangível. E a partir daí, escreva, não da cabeça, mas do ventre, da sabedoria do seu corpo, do amor maduro que não busca dominar, mas libertar. Há mulheres que me dizem: Nilda, mas se eu me sinto quebrada por dentro, como vou escrever algo da plenitude? E eu lhes respondo: você não precisa estar completa para ser poderosa. Sua ferida também pode ser seu canal. Sua tristeza pode ser sua beleza, sua vulnerabilidade, seu magnetismo. A diferença está na intenção. Você vai escrever para pedir ou para compartilhar. Vai escrever para suplicar ou para semear. Vai escrever do ego que quer controlar ou da alma que quer expressar. Uma mulher que chorou de verdade, que amou de verdade, que perdeu e ainda assim não deixou de acreditar no amor, tem uma força que nenhum homem pode ignorar, porque essa força não o ataca. Ela o envolve, não o pressiona, ela o atrai, não o retém, ela o inspira. E essa inspiração é o que o faz sonhar com você, pensar em você, sentir sua falta, mesmo que ele não entenda o porquê. Quero que você se lembre do caso de Inês, uma mulher de 59 anos que me escreveu desesperada porque seu parceiro de 5 anos havia se afastado sem explicação. Ela havia tentado de tudo, mensagens, cartas indiretas, silêncios, nada funcionava. Até que fizemos este processo juntas. Ela se reconectou com sua energia, escreveu uma única frase simples a partir de seu centro e a enviou uma noite. Sonhei que você voltava, mas não era um sonho. Essa frase não tinha lógica, mas tinha alma. Não pedia, não acusava, não lembrava, apenas sugeria, apenas tocava uma imagem interna. E essa imagem, essa simples frase gerou uma resposta imediata. Porque você escreveu isso, justo hoje. Ontem à noite sonhei com você pela primeira vez desde que nos separamos, viu? Quando você está conectada, suas palavras tocam lugares que nem você conhece, e isso é mais poderoso do que qualquer estratégia. Se você ainda não faz parte da nossa crescente comunidade, convido-o a se inscrever em Intuição de Mulher.
Por isso, na próxima parte, vamos construir juntas os 3 tipos de mensagens noturnas que despertam seu desejo inconsciente: o evocador, o simbólico e o projetivo. Mas antes de escrevê-los, certifique-se de ter feito essa preparação energética, porque se você não o fizer, estará enviando uma mensagem da sua mente. E a mensagem que desperta o desejo dele não vem da sua mente, ela vem da sua alma. E agora que sua energia está alinhada e sua alma abriu a porta correta, chegou o momento mais aguardado deste processo. Criar a mensagem noturna que, sem que ele saiba, começará a atuar diretamente sobre seu desejo inconsciente. Aqui não se trata de escrever o que ele quer ler. Trata-se de semear em seu inconsciente uma imagem, uma emoção ou uma sensação que o acompanhe ao dormir e o desperte procurando por você, porque enquanto o corpo descansa, o inconsciente trabalha. E uma mensagem bem escrita, bem sentida e bem enviada pode infiltrar-se em seus sonhos como um sussurro persistente que ele não saberá como tirar da mente. Por isso, trabalharemos com 3 tipos de mensagens que funcionam de formas distintas, mas que têm um mesmo propósito: entrar em seu campo emocional sem gerar resistência, sem confrontá-lo, sem saturá-lo. Você não vai dizer que sente falta dele, não vai perguntar se ele pensa em você, não vai lembrá-lo do que perdeu. Você vai falar com ele em outro idioma, o idioma simbólico do inconsciente. A primeira é a mensagem evocadora. Esse tipo de mensagem funciona porque não fala diretamente de você nem dele, mas sim de uma imagem ou uma cena que ativa uma memória emocional compartilhada. Lembre-se que o inconsciente masculino não responde a argumentos racionais, mas a sensações que o conectam com momentos onde se sentiu visto, desejado ou em paz. Por exemplo, uma mulher me contou que, após semanas sem contato, escreveu ao seu ex: "Hoje passei por aquele lugar onde você riu tanto com aquele cachorro de rua, nada mais." Não disse sinto sua falta, não disse volte, não pediu nada, mas aquela imagem foi suficiente para ativar uma recordação corpórea nele. No dia seguinte, ele respondeu: "Não pensava nisso há anos." Que forte você lembrar justo hoje e voltaram a conversar. Porque funcionou? Porque as imagens evocadoras abrem rachaduras nas defesas mentais do outro. Não o fazem sentir invadido, apenas o fazem sentir. O segundo tipo é a mensagem simbólica. Essa mensagem apela diretamente ao inconsciente através de símbolos, arquétipos ou metáforas. Aqui você não está descrevendo uma cena, mas despertando uma emoção usando algo abstrato. Por exemplo, esta noite vi uma lua que parecia estar esperando algo, como se soubesse que ainda falta algo acontecer. Esse tipo de frase não tem destinatário explícito, mas toca fibras profundas. O símbolo da lua, o silêncio noturno, a espera, tudo isso fala à alma sem que a mente possa bloquear. Uma mulher de 53 anos me contou que, após fazer esse tipo de trabalho, seu ex escreveu dizendo que não conseguia parar de pensar nela cada vez que via o céu. Não sabia porquê, mas algo dentro dele a lembrava. É a magia do símbolo. Não diz, mas desperta. Não pede, mas convoca. Não explica, mas deixa rastro. E o terceiro tipo é a mensagem projetiva. Essa mensagem brinca com a ideia do sonho como uma possibilidade. Aqui, você está semeando uma imagem futura como se já a tivesse vivido, como se a alma dele já soubesse que algo vai acontecer. É muito poderosa porque desperta a sensação de destino compartilhado, de conexão que transcende o racional. Exemplo: tive um sonho tão estranho. Você aparecia, mas estava diferente, mais feliz, mais tranquilo, e me olhava como se soubesse que tudo ia ficar bem. Esse tipo de frase não precisa de explicação. Apenas é lançada e deixada atuar. O inconsciente masculino começa a buscar dentro de si essa versão que você descreveu, e muitas vezes essa busca o leva de volta a você, porque ninguém resiste a sentir-se compreendido em um nível tão profundo, mesmo sem palavras. Não se trata de copiar esses exemplos literalmente. Trata-se de você encontrar dentro de si a mensagem que nasce de sua conexão real, não da estratégia. Escreva-a quando estiver em calma, quando não estiver esperando nada, quando sua intenção for semear, não manipular. Você pode escrevê-la em suas notas primeiro, reler em voz alta, sentir se realmente a representa, e quando sentir, envie. Não observe se ele leu, não se obsedie com a resposta, deixe-a agir. Porque quando você escreve de sua energia feminina madura, não precisa forçar nada. Ele virá, porque o que se semeia no inconsciente germina no corpo. E quando esse desejo começar a despertar nele, ele não saberá porquê, mas sentirá que precisa falar com você, que precisa vê-la, que precisa sonhar com você novamente. Se você ainda não faz parte da nossa crescente comunidade, convido-o a se inscrever em Intuição de Mulher.
E é que uma vez enviada a mensagem, o verdadeiro desafio não é receber uma resposta imediata, mas sim sustentar a vibração exata que fez com que ele começasse a sonhar com você. Porque muitas mulheres caem na armadilha de voltar ao controle, à ansiedade, à expectativa destrutiva, assim que veem que o outro não responde imediatamente. E esse ato inconsciente, essa necessidade de controle, arruína completamente o processo profundo que se ativou em sua alma. Elas o sabotam sem saber, desconectando-se da energia feminina madura que haviam cultivado durante dias e retornando ao padrão infantil do porquê ele não me responde. Será que chegou, estará com outra? E isso, meu amor, é o pior inimigo do magnetismo, a necessidade disfarçada de interesse, a carência camuflada de amor, o medo agindo como se fosse desejo. Por isso, aqui começa um dos momentos mais poderosos e mais exigentes do caminho: sustentar a energia sem fazer nada, confiar no que você semeou e seguir sua vida com uma certeza que não se abala. Porque se você quer que ele sonhe com você, que ele desperte com sua presença vibrando em sua mente, não pode interromper o processo com sua dúvida. É aqui onde muitas mulheres sábias entendem que o silêncio é uma forma de poder, que não fazer nada não é sinônimo de indiferença, mas de maturidade energética. Uma mulher que despertou seu magnetismo sabe que não precisa perseguir. Sabe que o que ativa do invisível precisa de tempo para germinar. E enquanto ele processa a mensagem, enquanto seu inconsciente a mastiga e a transforma em imagens, emoções, impulsos, você deve se manter nessa frequência que a conectou com sua melhor versão. Uma mulher me escreveu uma vez: depois de enviá-lo, saí para caminhar sem celular, fui tomar um café, escrevi em meu diário, e pela primeira vez não fiquei preocupada se ele me respondia. E 36 horas depois, ele me escreveu dizendo que havia sonhado comigo e que não sabia por que se sentia tão comovido. Esse testemunho não é coincidência. É uma confirmação de que o universo responde quando você deixa de se obsediar com a imediatidade e começa a confiar no processo profundo que você semeou a partir de sua energia. Isso também tem a ver com a biologia do desejo. O homem precisa de espaço interno para desejar. Se você o invade, se o persegue, se o pressiona, seu desejo foge. Não porque ele não a queira, mas porque seu desejo inconsciente só pode crescer em liberdade. Você não está esperando uma resposta, está criando uma presença invisível no inconsciente dele, e enquanto isso você se expande, se embeleza de dentro para fora, se cuida mais, se torna visível para si mesma. Essa é a parte secreta de todo este trabalho. Não se trata de manipular o outro, trata-se de transformar sua vibração a ponto de sua alma não poder evitar senti-la. E isso só acontece quando você não está tentando forçar nada, quando sustenta a energia sem ansiedade. Uma mulher de 59 anos que passou por este processo compartilhou algo muito poderoso comigo. Depois de fazer tudo, ele não me escreveu por 3 dias, e pela primeira vez não senti pânico. Pelo contrário, senti-me tão em paz, tão conectada comigo mesma, que comecei a escrever poemas. E no 4º dia, ele me ligou chorando. Disse que não conseguia entender por que me sentia tão presente se não havíamos conversado. Respondi que era porque, finalmente, eu também me sentia presente para mim. Esse é o nível de magnetismo que você pode alcançar quando não quebra a magia com sua impaciência, quando entende que o que foi semeado no invisível precisa de sua confiança como água para florescer. E sim, pode levar algumas horas, pode levar alguns dias, mas se a mensagem foi enviada com a energia correta e você se mantém nessa vibração, algo nele se moverá. Talvez ele sonhe com você, talvez sinta que precisa escrever para você, talvez não entenda porquê, mas ele vai querer vê-la. E aqui é onde muitas me perguntam: e se ele nunca responder? E se nada acontecer? E eu sempre digo o mesmo: se você fez este processo com autenticidade, algo já aconteceu. Você já se reconectou consigo mesma, já recuperou seu poder e a partir daí, não apenas ele pode voltar, mas você também pode se abrir a conexões muito mais alinhadas, porque agora você não está buscando ser escolhida, você está escolhendo. Se você ainda não faz parte da nossa crescente comunidade, convido-o a se inscrever em Intuição de Mulher. E quando chega o momento de observar a resposta dele, é aí que se define se você realmente está preparada para sustentar o magnetismo que despertou. Porque uma coisa é acender o desejo inconsciente e outra muito diferente é não sabotá-lo quando ele começa a se mover a partir desse desejo. Muitas mulheres, ao receberem o primeiro sinal de interesse, a primeira ligação, a primeira mensagem que parece confirmar que funcionou, cometem o erro de reagir com entusiasmo infantil e não como a mulher madura que o atraiu. E é aí que o encanto se quebra,
não porque o que você fez esteja errado, mas porque você volta a entregar a ele todo o poder emocional, esperando que a reação dele confirme seu valor, em vez de você mesma sustentar a energia que o trouxe de volta. Então, o que parecia uma conquista se transforma em uma nova ferida, porque você reagiu da necessidade de que ele validasse o que você já havia validado com tanto trabalho interior. E aqui se torna crucial saber interpretar a resposta dele não do ego, mas da alma, porque há respostas que parecem amor, mas são manipulação. Há silêncios que parecem desprezo, mas são medo. E há sinais que parecem mornos, mas na verdade são o início de algo profundo que precisa de espaço para crescer. Por isso, se ele responder muito rápido e com palavras muito intensas, não se deixe levar tão facilmente. Observe, sinta, respire. O que ele diz está alinhado com o que vibra? Você sente uma coerência entre as palavras dele e a energia dele? Porque muitos homens, ao se sentirem tocados por uma mensagem assim, tentam recuperar o controle com promessas, com sedução vazia, com frases que soam bem, mas não nascem da alma. E você, se não estiver em seu centro, pode cair novamente no velho padrão, acreditar em tudo, entregar-se de uma vez e perder essa energia misteriosa que o havia atraído. Lembre-se disso. Quando ele retorna, não é para que você caia rendida, mas para que ele demonstre que pode sustentar o que você já despertou nele. Você não está disponível para repetir o que aconteceu antes. Está disponível para construir algo novo, de outro nível de consciência. E para isso, você precisa de um olhar profundo, uma intuição aguçada, uma conexão com seu corpo que lhe permita ler além do que ele diz. Porque um homem pode dizer que sente sua falta e, ao mesmo tempo, estar emocionalmente fechado. Pode dizer que sonhou com você, mas continuar sem assumir responsabilidade pelo que lhe fez no passado. E você, em sua nova versão, não vai confundir desejo com amor, nem atenção com compromisso. Você vai esperar ações, não palavras. Vai observar se ele consegue sustentar o que você já sustenta em si mesma. E se ele não responder, se guardar silêncio, se parecer que desaparece, não tome isso como uma rejeição. Tome como um sinal de que algo nele está em processo. Às vezes, a alma precisa de tempo para entender o que acabou de sentir. Às vezes, um homem se afasta não porque não a queira, mas porque não sabe como sustentar o nível de energia que você lhe mostrou. E isso não é problema seu, não é sua tarefa salvá-lo, nem explicá-lo, nem voltar a escrever para ele. Sua tarefa é continuar brilhando, continuar crescendo, continuar sendo você. Porque se esse homem tiver a capacidade de sustentá-la, ele voltará. Não por necessidade, mas por escolha. Não da mente, mas da alma. E se não o fizer, também é perfeito, porque você terá aberto um canal que atrairá algo ainda mais alinhado com a mulher em que você se tornou. E agora, depois de ter interpretado corretamente a resposta dele ou o silêncio dele, chega um momento ainda mais sagrado, o de aprofundar seu próprio processo de magnetismo para que ele não dependa dele, mas se torne um novo estado da sua alma. Se você ainda não faz parte da nossa crescente comunidade, convido-o a se inscrever em Intuição de Mulher. E quando você chega a esse ponto em que entende que seu magnetismo não depende de ele responder ou não, de ele sonhar com você ou não, mas da frequência vibratória que você emite a cada dia sem perceber, então seu poder se torna imparável. Porque o verdadeiro segredo não está em uma mensagem, nem mesmo em uma técnica, mas na energia que sustenta cada uma das suas decisões diárias. O desejo inconsciente não é ativado apenas com palavras bem escritas, é ativado com a coerência interna que você mantém entre o que pensa, o que sente e o que faz. Porque um homem pode perceber se você está agindo por amor próprio ou por medo de não ser escolhida. Ele pode sentir se o que você escreveu nasceu de seu centro ou de sua carência. E quando uma mulher trabalhou tanto em si mesma que já não precisa de resposta para se sentir segura, então até mesmo seu silêncio emite uma vibração que ele não pode ignorar. Não porque ela esteja fazendo algo para manipulá-lo, mas porque simplesmente sua energia se tornou magnética, estável e inspiradora. E isso acontece quando você, a cada noite antes de dormir, em vez de se obsediar com se ele viu sua mensagem ou se ele se conectou ou não, você se conecta consigo mesma, se observa, se fala com amor, se abraça com ternura, agradece pelo que está criando em você. Quando a cada manhã, em vez de verificar se há notícias dele, você escolhe arrumar sua cama como se sua vida já estivesse ordenada, preparar seu café da manhã como se seu corpo fosse sagrado, caminhar como se cada passo estivesse a direcionando para uma vida de plenitude que não depende de mais ninguém. Porque é aí, exatamente aí, que sua presença começa a emitir sinais invisíveis. É quando as pessoas olham para você e não entendem porque não conseguem parar de pensar em você.
É quando os homens sentem algo que não conseguem explicar, mas que os intriga, os conecta, os hipnotiza, e não se trata de sedução superficial. Não é questão de roupa, nem de maquiagem, nem de estratégias. Trata-se de uma energia madura, limpa, segura, uma energia que não exige, que não persegue, que não precisa, mas que é capaz de tocar o mais profundo da alma masculina sem sequer falar. E essa energia nasce de hábitos pequenos, de decisões que você toma quando ninguém a vê, de rotinas que parecem simples, mas que constroem seu campo magnético a cada dia. Meditar 5 minutos antes de dormir. Agradecer por sua vida, independentemente do que falta, escrever em seu diário o que está aprendendo sobre si mesma, olhar seu reflexo no espelho e dizer: você é suficiente, com ou sem resposta, com ou sem ele, com ou sem validação, e quando essa frequência se torna constante, tudo muda. As conversas mudam, os olhares mudam, as oportunidades se abrem porque o universo inteiro responde a essa coerência interna, e esse homem, sim, também a sente. Ele pode estar a quilômetros de distância, pode estar distraído, ocupado em outro relacionamento, inclusive, mas sua energia o alcança. Não porque você o esteja invocando, mas porque ele alguma vez se conectou com você, e agora essa memória emocional começa a se reativar por ressonância, porque sua vibração atual começa a impulsioná-lo de dentro. E então ele sonha com você, pensa em você e não sabe porquê, mas você sim sabe. Sabe que o semeou da alma, que não foi controle, nem manipulação, nem pressão, foi expansão, foi amor, foi poder feminino em seu estado mais puro, e por isso o trabalho mais profundo que você pode fazer agora não está fora, mas dentro, porque o que muda sua vida não é que ele volte, mas que você não volte a trair a si mesma por ninguém. O que a torna inesquecível não é o que você diz, mas o que você sustenta quando ninguém a olha. E o que desperta o desejo inconsciente de um homem não é que você o persiga, mas que você o inspire a partir de sua autenticidade, de sua paz, de sua integridade. E assim, quando tudo isso está integrado, há algo mais que muitas mulheres esquecem, como manter esse poder sem se esgotar, como proteger essa energia para que não se disperse em relações que não a merecem. Como sustentar o magnetismo quando você começa a atrair muitos, porque sim, quando você se torna magnética, começam a aparecer homens de todas as partes, alguns com intenções nobres, outros apenas atraídos por sua luz sem ter a capacidade de sustentá-la. E aí começa a próxima etapa, discernir da alma e não da ferida. Por isso, na próxima parte, falaremos sobre como proteger sua energia feminina para que ela não se esvai quando o que você mais deseja começar a chegar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou. Não foi um acaso, não foi apenas mais um vídeo. Foi um chamado, um sinal, uma confirmação de que você está pronta para deixar para trás as versões quebradas, dependentes e feridas, e começar a viver de um novo nível de energia, de magnetismo, de verdade. O que você acabou de ouvir não é apenas conhecimento, é uma semente. E como toda semente precisa de terra fértil, cuidado, constância, não basta entender uma vez. Você precisa se lembrar disso a cada noite. Toda vez que sua mente quiser voltar ao passado, toda vez que sentir o impulso de buscar fora o que só se ativa dentro. Este canal não é para qualquer um, é para mulheres que estão prontas para curar sem desculpas, para acender sua energia sem medo, para receber o amor sem se perder nele. Mulheres que não querem ser lembradas pelo que deram sem medida, mas pelo que despertaram sem dizer uma única palavra. Se você é uma delas, se sente que este é o conteúdo que sua alma estava esperando, então não vá embora sem fazer o mais importante. Inscreva-se agora mesmo em Intuição de Mulher, porque os próximos vídeos revelarão técnicas, segredos e ensinamentos que podem transformar não apenas seus relacionamentos, mas sua vida inteira. Então deixe seu comentário se isso ressoou com você. Conte-me qual parte tocou seu coração e compartilhe esta mensagem com outra mulher que precise se lembrar de quem ela é, porque isso apenas começou e você não está sozinha. Aqui estamos criando uma comunidade de mulheres inesquecíveis, de mulheres que já não se contentam em ser desejadas, mas que querem ser escolhidas, respeitadas, admiradas. E tudo isso começa com você. Transforme sua noite, transforme sua vida.